Torcedor do São Paulo pode pegar a calculadora na mão. Tô com ela aqui, ó. Começa, Silvestre. Vamos ver o que o Tricolor precisa fazer para avançar no Paulistão. Direto do Morumbis está José Paes. E é bom, porque o José Paes tem um pai que é economista. E explicou para ele ali a matemática do São Paulo. Você falou do meu pai, ele é economista, mas aí o São Paulo não vai poder economizar no quesito gols, né? A gente vai falar muito disso nesse final de semana. O São Paulo tem o Ituano pela frente, jogo importante aí da última rodada do Campeonato Paulista, lá em Itu, às 16 horas no próximo domingo. Estarei lá no estádio Doutor Novelli Júnior, trazendo tudo para vocês no Mesa Redonda. Então vou colocar para vocês aí a situação agora do Grupo D, que é o grupo do São Paulo neste Campeonato Paulista. O São Paulo lidera o Grupo D, tem 19 pontos, 5 vitórias, 7 gols de saldo. Na sequência vem o Novo Horizontino, também com 19 pontos, 5 vitórias, 4 gols de saldo. E depois o São Bernardo, 18 pontos, 5 vitórias, 3 gols de saldo. Por que eu falei vitórias aí também, o saldo de gols? As vitórias, né, o número de vitórias, ele é o primeiro critério de desempate. Como está todo mundo igual, então a gente vai para o saldo de gols. Então por isso que o São Paulo ali está na frente, por exemplo, do Novo Horizontino, que tem a mesma quantidade de pontos do Tricolor neste grupo D. Então o que o São Paulo precisa fazer para se classificar para a próxima fase, para as quartas de final do Campeonato Paulista? Põe na tela aí, diretor, por gentileza, coloque aí na tela o que a gente preparou, o que o São Paulo tem que fazer para avançar para o mata-mata do Paulistão. Primeiro, se vencer, está classificado. É a conta mais simples. Então, vitória do São Paulo para cima do Ituano, que está correndo aí contra o rebaixamento nesse Paulistão. O São Paulo está classificado para a próxima fase. Se o São Paulo empatar, aí começa a complicar. Se o São Paulo empatar, ou o Novo Horizontino ou o São Bernardo tem que tropeçar. Um dos dois aí tem que tropeçar, ou o Novo Horizontino ou o São Bernardo. Se o São Paulo perder, aí o negócio vai complicando, Michele. Se perder, aí Novo Horizontino e São Bernardo, os dois têm que tropeçar, ou derrota ou empate. É bem verdade que se o Novo Horizontino vencer e aí o São Bernardo empatar, aí o São Paulo avança, porque o São Bernardo chega aos 19 pontos, mesma pontuação do São Paulo em caso de derrota, mas o São Paulo tem um saldo de gols maior do que o do São Bernardo. Lembrando que Novo Horizontino vai pegar a Portuguesa lá em Novo Horizonte, e o São Bernardo tem o Mirassol fora de casa, Mirassol já eliminado deste Campeonato Paulista. Então é muita conta, é muita coisa, o meu pai não para de fazer conta lá para tentar me ajudar, mas para facilitar, Michele, tem que ganhar. Ganhou, não tem que fazer conta nenhuma, já está na próxima fase do Campeonato Paulista. Daqui a pouco eu volto direto aqui do Morumbis. São Paulo não joga aqui, joga fora, mas estou aqui fazendo esse link para vocês hoje. Daqui a pouco eu volto aqui para a gente falar de algumas novidades aí do time. Uma novidade muito importante que o time pode ter nessa partida super importante aí do próximo domingo, tá bom? Devolvo para vocês, trabalhe a sua calculadora aí, Silvestre. Trabalhe ela, porque o São Paulo está fazendo conta, viu? Beijo, Michele. Beijo, querido. A vantagem do São Paulo é que tem que ganhar, não tem que pensar no rival, né? Igual o Corinthians tinha que fazer aquela combinação de resultados. É ganhar e pronto, e ganhar. Vamos simplificar a conta. Não quero, eu sou ruim de matemática, cara. Ganhar do Ituano, que tá ameaçado de rebaixamento, não é isso, Marcelo? Dá pra ganhar, não dá? E, poxa, tudo bem, o jogo não é fora vai ser um de jogo casa. fácil, mas dá pra tem ganhar. que confirmar o favoritismo. Assim como eu disse a respeito do Corinthians, que ficou fora, para mim é um grande vexame. O Campeonato Paulista foi feito para os times grandes chegarem na fase final e se matarem lá a partir da semifinal. É obrigação Santos, Palmeiras, Corinthians e São Paulo chegarem. Pela força da grana, pela força da torcida, porque o campeonato é feito para eles chegarem. Corinthians não chegou, vexame. Se o São Paulo não chegar, vexame outro também. Vexame. E se o São Paulo classificar em segundo lugar, eu ficarei desapontado. Por quê? Porque ele é o mínimo que se espera, né? Que classifique em primeiro, né? Não em segundo, para jogar em casa. Tem que classificar em primeiro, pô. Tudo vai depender do saldo de gols, né? Porque vamos supor, se o São Paulo vence o seu jogo, só que o Novo Horizontino vence de goleada 5, 6-0, mas acho que aí o Novo Horizontino pode ultrapassar o São Paulo na primeira colocação, mesmo o São Paulo vencendo. Então, assim, a melhor coisa é o São Paulo fazer sua parte contra o Ituano e vencer, até porque a chance do Novo Horizontino ganhar por 5, 6-0 é muito pequena.
Mas não é só, isso, é 5, 6-0 e o São Paulo, tipo, um gol, porque exato, tá só 3, uma o São vitória Paulo tá magra. 3 à frente do Novo Horizontino. Então teria que acontecer algo muito fora da curva. O São Paulo tem pontuação para já estar classificado em qualquer outro grupo, o que mostra aí uma deficiência do regulamento do Campeonato Paulista. A Portuguesa, até poucas rodadas atrás, estava brigando pela classificação e para não ser rebaixado. Então, eu acho que não é desculpa, o São Paulo não pode usar isso como desculpa, mas, de fato, o regulamento do Campeonato Paulista ele é bem controverso. Mas antes que os São Paulinos digam que eu virei a casaca, que agora eu tô nem aí Sempre pro São falam Paulo, isso pra blá, você. blá, 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 blá. Eu acho que o São Paulo vai disputar a final do campeonato com o Palmeiras. Quem vai ser o campeão? Vamos fazer. Ele não aguenta. Peraí. Ele não aguenta, ele quer participar do Com a palpitão. atual campanha dos times, o São Paulo pega o Palmeiras na semifinal. Na semifinal, não cruza? Pegaria o Palmeiras na semifinal. Se der a lógica e passar jogo Santos, único, Red Bull, Palmeiras e São Paulo... Semifinal e quartas, jogo único, final em 2 jogos. A semifinal aconteceria no Allianz Parque e o Santos pegaria o Red Bull Bragantino na Vila Belmiro, né? Pra você, quem vai ser o campeão do Paulistão que não tá se aguentando? Eu acho que vai ser o Palmeiras, mas eu vou torcer muito para que seja o São Paulo. Marcelo Vazés. Entendeu a diferença? Eu Uma acho coisa é o que eu quero, outra coisa é é o que o eu acho. Palmeiras pelo fato de poder ter a vantagem de decidir os seus jogos em casa, né? Vai jogar as quartas de final em casa, vai jogar a semifinal em casa. Casa. Casa E que vai é Barueri, jogar né? o que segundo casa. jogo da final em casa. Isso é óbvio caso o Palmeiras vá confirmando a classificação no torneio. Palmeiras também. Palmeiras. Eu, Vitória Romanetti. Mas vou torcer que nem louco pro São Paulo. Bora lá, Michele, bora falar mais um pouquinho do São Paulo aqui no Gazeta Esportiva. Primeiro, para comentar sobre a situação do capitão Rafinha, né? Jogador que já vem treinando com bola aí com os demais companheiros lá no CCT da Barra Funda. Ele que está se recuperando super bem aí de um problema na perna esquerda. É bem verdade que o Rafinha, nessa temporada agora de 2024, só fez 2 partidas, né? Jogou contra o Corinthians lá na Neoquímica Arena, aquele jogo que era importante para o São Paulo tentar quebrar o tabu de nunca ter vencido em Itaquera. O São Paulo então vence com participação do Rafinha. E depois ele jogou também contra o Palmeiras, né? Aquela Supercopa do Brasil lá em Belo Horizonte que nós acompanhamos aqui ao longo de toda a programação da TV Gazeta. É bem verdade que ele deixa o jogo também no decorrer da partida por causa de uma lesão. E aí essa lesão agora na perna esquerda já está curada, ele já está fazendo a transição, já fez a transição, já está trabalhando com bola e deve muito provavelmente ficar à disposição do técnico Thiago Carpini para essa partida contra o Ituano. Repito, acontece no próximo domingo, estarei lá no estádio Novelli Júnior às 4 horas da tarde, o São Paulo decidindo a sua vida no Campeonato Paulista, se avança ou não para a fase de mata-mata. O Luan, jogador cria aqui de Cotia, né? Cria aqui do São Paulo. Esse foi anunciado oficialmente lá pelo Vitória da Bahia. O jogador vai ficar emprestado durante toda essa temporada. Não vinha tendo espaço com o Thiago Carpini. Também não teve espaço com o Dorival Júnior. Perdeu o espaço com o Rogério Ceni. Então vai lá para o Vitória da Bahia, vai jogar lá durante essa temporada emprestado. E a gente espera, claro, que o Luan recupere o seu futebol, porque é um jogador muito, muito querido aqui dentro do São Paulo. Então ele vai jogar durante 2024 lá no Vitória. E para arrematar, Michele, ainda rolando muito assunto em relação a choque rei, a arbitragem, enfim, o São Paulo pediu lá a FPF, a Federação Paulista de Futebol, que punisse o juiz, né, o árbitro Matheus Delgado Candançan, que apitou o último choque rei aqui no Morumbi. Polêmica, pênalti, não foi pênalti, pênalti para lá, pênalti para cá, expulsão, não era para ser expulso. Enfim, ele não vai ser punido, o juiz não vai ser punido pela FPF, inclusive vai apitar o jogo agora do final de semana entre Santos e Inter de Limeira, a última rodada aí da fase de grupos do Campeonato Paulista. O São Paulo não queria que ele apitasse mais o jogo do São Paulo, que ele fosse punido, nada vai acontecer, ele vai continuar apitando normalmente no Campeonato Paulista. A Federação Paulista, é bem verdade, ela assumiu o erro, né? Disse que o Matheus, ele errou, que tinha que ter dado o pênalti em cima do Luciano, né? Pênalti cometido pelo Piquerez, e que tinha que ter expulsado o Richard Rios naquele lance que originou o primeiro gol do São Paulo aqui no Morumbis, gol marcado pelo Alisson contra o Palmeiras. Então devolvo para vocês aí, beijo grande, bom final de semana para todo mundo. Vai pegar fogo essa última rodada do Paulistão, né, Michele? Beijão. É isso aí, ai que gostoso, eu gosto muito do Paulistão. Eu também, a rivalidade, sou super a favor. Acho que o campeonato tinha que ser mais curto, mas isso é um assunto para outro carnaval. Eu quero saber quando que vai ser o julgamento dos 3 denunciados. Pois é. O Rafinha, o Caleri
e o Wellington Rato, que estavam lá no saguão xingando o juiz, não sei o quê, papapá, não Porque deveriam estar lá, caíram num conto, já tem as quartas caíram de numa final. espécie de conto, porque você vê Não, que mas se o São for Paulo antes fez de um... eles pegarem gancho, eles não jogam a final? Não, então, o São Paulo fez um baita no escarcéu lá para reclamar de arbitragem, direito do vai São se dar Paulo, mal, ampliou a discussão para o Abel. Eu ia falar, vamos perder 3 jogadores importantes para a Se reta bobear, final, vão. porque eu torço para o São Paulo. Agora, o justo, esse julgamento tem que ser logo, tem que ser agora, porque vai punir o quê? No campeonato que vem? Né? Se é para punir, tem que punir agora. Se é pra punir, tem que punir agora, Pô. porque senão é tudo pra inglês ver, né? Mas aí entra com efeito suspensivo, aquela coisa toda que a gente já conhece. Teatro, né? Eu acho que a tendência é que os jogadores, pelo menos os jogadores do São Paulo, eles tenham condições de atuar nessa fase mata-mata. O Belmonte e também o Chapecó, 2 diretores ali, pessoas ligadas ao departamento de futebol do São Paulo, esses sim podem receber uma punição mais severa. O São Paulo também deve ser multado, mas eu acredito que os jogadores eles devam ficar à disposição, pelo menos para essa fase mata-mata, e aí talvez cumprir uma suspensão na próxima edição do Campeonato Paulista, caso esse efeito suspensivo valha aí para as próximas fases. Uma piada se acontecer. Vamos ver. Ou que vai cestas acontecer. básicas. Tironi, não tem ainda o esboço do time, tem grandes dúvidas por parte do Carpini. Uma coisa é certa, volta o Caleri, tá suspenso. E a outra coisa certa, não joga o Pablo Maia, volante, o único volante disponível no elenco, já que o Luiz Gustavo está machucado. Então, essas duas notícias, a volta do Caleri e a ausência do Pablo Maia, talvez sugiram que o Carpini possa manter o sistema que enfrentou o Palmeiras, com 3 zagueiros e 3 atacantes, né? Colocando possivelmente o Bobadilla no lugar do Pablo e o Caleri no lugar do Luciano. Ele pode fazer isso. De novo, montar o time no 3-4-3, né? 3 zagueiros, 2 alas, 2 no meio e 3 na frente sem posição fixa. Caleri, Ferreirinha e Lucas, por exemplo. Ele pode fazer isso. É uma opção. É curioso porque ele disse, depois da partida com o Palmeiras, que os 3 zagueiros e ele gostou, né? Ele falou. Mas também tinha muito a ver com o que era o Palmeiras, né? Então, fica essa dúvida. Ele pode, se ele quiser voltar à linha de 4, ele pode tirar o Ferrarese ou o Diego Costa. Só que aí ele fica sem volante de marcação, né? Bobadilla, Alisson. Eu não acredito que ele vá com linha de 4, Bobadilla, Alisson e mais 4 atacantes, como ele já fez outras vezes. Não acredito. Entendo ainda também que o Rames vai continuar no banco, vai entrar durante a partida. A minha impressão é que ele vai repetir o sistema com 3 zagueiros e 3 atacantes do jogo com o Palmeiras. Tem uma questão nisso, né, Massa? Você com 3 zagueiros e 3 atacantes, com a volta do Caleri, no olhar aí do Arnaldo, sobra para o Luciano. Não é pouca coisa. O Luciano, na opinião minha e de muitos, foi o melhor em campo quando entrou no último jogo do último fim de semana, do último meio de semana. Contra o Palmeiras? Não, no outro jogo, no jogo anterior. Contra a Inter de Limeira. Isso. Quando ele entrou, veio do banco e entrou. Isso como mesmo, Ramos, isso mesmo. Né? Isso Contra o mesmo, Palmeiras, acho que ele foi o que menos jogou, né? O sistema não favoreceu muito ele, né? Sim. E aí, Massa? Acho que o São Paulo tem que pensar na rodada, que o time ele tem que contemplar a rodada toda. Vamos lá, o São Bernardo joga fora e precisa ganhar para se classificar. Nesse momento ele tem 18 pontos, está 1 ponto a menos do Novo Horizontino e que o São Paulo. O Novo Horizontino joga em casa com a Portuguesa já classificada, sem risco de queda. Então, em tese, é um jogo fácil para o Novo Horizontino, assim como é um jogo palatável para o São Paulo, tirando a possibilidade do Ituano ser rebaixado. Agora, o Ituano não jogou nada até aqui. Então, o São Paulo pode até se classificar com empate. A questão é Pablo Maia. Para mim, essa é a única questão a ser resolvida de forma inteligente pelo Carpini. Eu prefiro 2 homens ali, né? Eu prefiro a entrada do Bobadilla na vaga do Pablo Maia e faz o time com menos mudanças.
É o que eu faria se tivesse ao lado do Carpini, ou soprando com o Carpini, alguma alteração. E vamos jogar o jogo contra o Ituano, cara. É perigoso, Massa? É, né? Jogo bem perigoso. Ah, cara, é perigoso para quem, né? Perigoso para quem, gente? É o São Paulo. O São Paulo vai jogar com boa parte da torcida. O São Paulo vai jogar contra uma equipe que tem uma campanha bem ruim, né? O Ituano, gente, olha só. Eu tô com a tabela aberta aqui. O Ituano tem uma vitória no campeonato, 3 empates. Igual do Corinthians. Então, exato. Cara, uma vitória. 3 empates. O Técnico time tomou. Alberto Valentim agora, ele mesmo, hein? Pois é, o Ituano Aquele, tomou. olha lá. É aquele. Tomou 16 Agora, né? gols. Recente. Agora, pegou agora. Tem 16 gols. Não tem como. O São Paulo é muito favorito para chegar lá e ganhar o jogo e se classificar. Eu vou ficar muito surpreso se isso não acontecer. É curioso, né, que o último jogo do São Paulo contra o Palmeiras, por conta de tudo que aconteceu, além do campo, Arnaldo, ficou até meio ofuscado o fato do que o São Paulo fez um bom jogo, né? Os 2 últimos jogos do São Paulo não foram ruins, contra a Inter e Palmeiras, né? O jogo contra o Bragantino tinha sido muito ruim, né? No primeiro tempo, depois deu uma melhoradinha, mas não é por conta da volta do Rames, né? Embora o Rames tenha jogado bem quando entrou contra a Inter e contra o Palmeiras, mas também porque eu acho que o Carpini encontrou para cada um dos jogos formações adequadas para os adversários, né? Esse é um jogo, eu entendo que o Márcio está falando sobre a questão da rodada, mas tanto o adversário do São Bernardo quanto o adversário do Novo Horizontino não tem mais nada a ganhar ou a perder no campeonato. É diferente do Ituano. O Ituano joga a vida dele. Então ficou uma situação, um jogo que tem interesse para os dois lados. E tem aquela situação, o empate, ele pode não servir. Né? Normalmente o empate fora de casa, para quem está liderando a chave, é ok. Não, dessa vez ele pode não ser suficiente. Né? Então eu acho que é um jogo em que o São Paulo, se o São Paulo consegue sair na frente, abrir o placar, aí a tendência é que o Ituano vai se desesperando com a situação de rebaixamento e vá definhando. Né? Esse tipo de jogo eu acho que ele é bem condicionado para quem abre o placar, né, num jogo dessa situação. Até calhou, às vezes a última rodada do Paulista não tem nada, né, para definir. Dessa vez tem pouca coisa, mas tem um grande que joga a classificação e outro que joga a permanência na Série A1 do Paulista. Agora, o Massa, antes do jogo contra a Inter de Limeira, já estava começando ali um zum do Carpini, não tem tamanho para o São Paulo, veja bem, a escolha foi errada, está errando, errou não sei aonde, está perdido, tá engolido pelos jogadores e tal. Aí o São Paulo faz 2 bons jogos, ganha bem da Inter de Limeira, empata com o Palmeiras. Independentemente, se acontecer uma tragédia, o São Paulo cai fora na primeira fase. Eu acho que ainda assim é como se o Carpini tivesse alguns álibis ali. A arbitragem ferrou a vai gente. entrar nisso. Isso pode ter sido bom até para o Carpini, caso aconteça uma tragédia. A justificativa vai ser essa, mas eu não vou achar correta essa justificativa, não. Você tem 12 rodadas para se classificar no campeonato estadual, certo? Então aí também já é exagero. O São Paulo tem que ir lá e ganhar do Ituano e se classificar, pô. Ok? Não dá. Até porque o São Paulo não perdeu do Palmeiras, empatou o jogo. Ora, a oscilação do São Paulo e tudo isso que você veio em cima do treinador, cara, é uma coisa porque o resultado não veio, o resultado não andou. São 12 rodadas para se classificar no Campeonato Estadual de São Paulo. E o São Paulo tem a obrigação de chegar lá e ganhar o jogo e se classificar. É só isso. Agora, se isso vai ser utilizado e vai, mas também, ontem um amigo meu, muito amigo, o Arnaldo já sabe quem é, já mandei mensagem dele para o Arnaldo, que falou assim, o São Paulo devia largar esse campeonato estadual, que não vale nada. Cara, chegou, é muito exagero.
Entendeu? É uma coisa que o São Paulo tem obrigação de chegar, jogar bem e ganhar um jogo do Ituano. É verdade que o Ituano vai jogar a vida dele, mas é verdade que esse Ituano tem 13 gols negativos de saldo. Só ganhou uma vez. Deixou para a última rodada? Deixou. Oscilou no meio do caminho? Oscilou. A história, Rames não Rames, Rames aqui, Rames acolá. As coisas que o São Paulo viveu, que são normais para um treinador que está chegando agora e é muito jovem. A desconfiança em cima dele é muito grande. O cartão verde, não amarelo ou vermelho, como eu tenho aqui, que ele recebeu ao quebrar o tabu e ganhar do Palmeiras nos pênaltis, ser campeão, ele foi se diluindo ao longo dos outros jogos. Mas não para mim. Não para mim. Eu gosto do Carpini, achei ele um bom treinador e acho que ele vai ter futuro se tiver apoio. Agora, ser eliminado no campeonato estadual, tendo tido 4 jogos polêmicos, com erros, enfim, para mim não diminui nada. O São Paulo precisa se classificar. Só isso. São então, 12 rodadas. Então, mas Fala, aí tá, né? Eu acho interessante o Carpini não entrar nessa, pelo menos até agora. O Dorival, ano passado, falou que a classificação do São Paulo, se você lembra, Tiro, fez até umas contas. A gente teria mais 8, 9 pontos aí se não fossem. Lembra disso? Num Sim. determinado momento do brasileiro. O Carpini até agora não falou nada disso. Agora, para a direção do São Paulo, o São Paulo, nesses 4 jogos, teria pelo menos mais 5 pontos e seria líder A no geral. explicação está aí. É isso. Então, Essa vai para ser a direção explicação. do São Paulo, o Carpini já tem um álibi. Isso, Para a exato. direção do São Paulo, É o isso. São Paulo seria líder geral do campeonato. Porque além do jogo do Palmeiras, o jogo do Santos, são os dois que estão acima. Além do Palmeiras, o São Paulo não só estaria classificado, como já estaria classificado em primeiro no geral, que aliás é uma coisa que nesse campeonato conta muito. É o que a gente sempre fala, né? Então, e acho que essa situação, eu não sei qual será a postura, se haverá depois da trégua na federação, do São Paulo em relação ao sinal da comissão de arbitragem em prestigiar as pessoas que trabalharam no jogo contra o Palmeiras, né? Se a escala do jogo do São Paulo for X ou Y, eu imagino que ninguém fale nada. Agora, como o Massini falou, se for eliminado pelo Ituano, vai vir tudo à tona. Eu acho que técnico não tem que se meter nessa, e eu aplaudo o Carpini até agora, porque ele está se cobrando e não falou nada até agora. Olha, se não tivessem lá, se não tivessem cá, eu estava lá em cima. Ele está tendo que conviver com isso. O que ele falou é que, depois de 2 derrotas, meu time não perde a 4 jogos e jogou bem em 2 deles. É o que ele está falando. Aí ele não está fazendo conta de arbitragem, não, pelo menos até agora. Agora a cartolagem tá. E isso pode servir pro Carpini como... Agora, depende muito de Como, né? o que é o como. O como vai acontecer o jogo, né? Se o São Paulo vai lá dar uma cacetada de 3-0, aí muda tudo. Exatamente. Né? Luan, jogador do São Paulo, será cedido por empréstimo para reforçar o Vitória. Criado em Cotia, esta será a primeira vez que o volante atuará por um clube que não seja o tricolor. Uma mudança que é recebida com lamento, considerando a expectativa que cercava o atleta ao longo de sua trajetória no Morumbis. Querido tanto por torcedores quanto por companheiros de equipe, Luan possui contrato válido até dezembro de 2026. Iniciando sua jornada no tricolor em 2010, aos apenas 10 anos de idade, ele fará uma pausa em sua ligação com o São Paulo até o final deste ano, enquanto contribui para o Vitória. A saída foi motivada pela falta de oportunidades no final de 2023 e no início de 2024. Com 24 anos, Luan já foi peça fundamental na conquista de um título pelo São Paulo. Em 2021, marcou um gol na final contra o Palmeiras, coroando um excelente momento com o troféu do Campeonato Paulista. No entanto, esse ano se tornaria o último em que o volante exibiria todo o seu potencial à torcida tricolor. Em 2019, Luan esteve em campo em 35 ocasiões, seguido por 42 partidas em 2020. Em 2021, foram 40 jogos, mas nos anos de 2022 e 2023, respectivamente, apenas 13 e 28. Em 2024, nenhuma participação. Na minha opinião, o Luan fez bem em deixar o tricolor por empréstimo. Assim ele pode jogar bem com a camisa do Vitória e voltar para o São Paulo e se destacar. Então é isso aí, galera. Se você gostou do vídeo, deixa seu like e se inscreva para receber mais vídeos como este e até a próxima.